complicada, porque o patrimônio tem uma função que é de proteger alguma coisa, né? Só fala um pouco mais alto. Proteger alguma coisa, né? E ele faz isso via tombamento, que é quase que congelar algo. O design não dá para você congelar nada porque o design evolui. O design, principalmente o design que está, digamos, ainda em linha, está sendo de alguma forma produzido, você tem que até garantir que ele continue sendo produzido e possa evoluir à medida que for necessário. Então, eu acho que o que está se querendo, na verdade, é resgatar exemplos de design que foram esquecidos de alguma forma, deixados de lado, então fadados ao esquecimento se ninguém resgatar isso. Então acho que essa é uma perspectiva mais adequada dessa proteção, dessa ligação digamos assim, das entidades culturais com o design. Além disso, fazer as pessoas entenderem que design faz parte da cultura. Porque tudo é cultura, literatura é cultura, folclore é cultura, mas design eles ficam achando que é uma coisa muito comercial ou industrial e não ligado ao dia a dia das pessoas, às características de personalidade, de funcionalidade e de uso das pessoas no seu dia. Né? Ainda se entende muito o design como arte, não como fazendo parte do cotidiano. Muita gente que confunde. Claro que tem uma ligação com arte, mas não é arte. Sim, sim. E também não é apenas uma coisa comercial, que tem a ver com as necessidades intrínsecas da pessoa. Hoje ninguém vive sem artefatos, ninguém vive sem mensagens. Né? Hoje a gente tem essa ligação, essa sociedade totalmente conectada, né? Através de meios visuais, através de meios eletrônicos, o que quer que seja, que tem expressões visuais que têm necessidade do uso do design. Seja no site, seja no cartaz, seja numa placa de rua, seja numa embalagem, o que quer que seja, ou seja nos produtos mais simples, desde uma escova de dente até um trem de metrô. Tá? A escova de dente você vai e escolhe a sua. O metrô você não escolhe, é aquele que o prefeito um dia resolveu fazer e alguma equipe técnica decidiu qual é. Mas ele tem que ter um design adequado àquela população, a cultura da população, a forma da população se entender como parte de uma sociedade em movimento. Então isso é o que é o básico. Agora, o que tua mãe estava perguntando é o seguinte, o design no Brasil, ele teve durante muito tempo não teve um elemento de identificação. Nós como profissionais, desde o surgimento dos primeiros profissionais formados, lá nos anos 70, a gente tem tentado regulamentar a profissão. A regulamentação é um instrumento de legitimação da profissão, tudo bem? Eu acho que ela ainda é necessária, mas ela tem também os seus limites. A regulamentação é muito importante, por exemplo, para quem está trabalhando com design no serviço público. Porque o serviço público reconhece apenas profissões regulamentadas, seja para planos de carreira, seja para concorrências públicas, seja para salários, pisos salariais e coisas do gênero. Então, quem está hoje no poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, precisa de uma regulamentação. Só do ponto de vista comercial, aí a coisa ficou um pouquinho diferente. Recentemente, o IBGE criou um CNAE. O CNAE é o Código Nacional de Atividade Econômica para o Design, que não existia. O designer antes, quando ele ia registrar uma empresa, ele recebia um CNAE, mas era tudo ao bel prazer do delegado regional daquela região. Ele podia me chamar de arquiteto, ou me chamar de engenheiro, ou me chamar de desenhista técnico, era o que ele entendesse. Hoje não, hoje ele tem que reconhecer a gente como designer. E isso é um divisor de águas. Isso significa que as empresas que se constituem daqui para diante podem se constituir como empresas de design legitimamente,
reconhecidas pelo poder fiscalizador do Ministério da Fazenda. E design como atividade que engloba várias áreas e não... Não, calma. Aí existem outros canais. Existe um canal para design de produto, existe um canal para design gráfico, existe um canal para design de interiores. Então, você pode ter inclusive mais de um canal. Você pode ser design de produto e design gráfico. Se pedir, é só você tem que pedir. Então, você pode ter um primário e um secundário. E com isso você se caracteriza como empresa de design. Então isso vai ser, eu acho, um divisor de águas, porque daqui para diante as empresas vão poder ser reconhecidas como empresas de design efetivamente. Existe, por exemplo, um designer famoso brasileiro que tem vários produtos premiados mundialmente. Até há um mês atrás não tinha um canal de design. Por quê? Porque ele é ligado a um escritório de arquitetura do pai e era um escritório de arquitetura que fazia design. Agora não, é um escritório de arquitetura e um escritório de design. Conseguiu um canal de design. E isso caracteriza ele, então, como um profissional legitimamente reconhecido daquela área. E isso é um fato absolutamente novo, coisa de meses atrás. Sim. O IBGE que cria esses canais, é ele que faz essa classificação, né? E o Ministério da Fazenda e os outros ministérios, o que quer que seja, adotam isso como fator de diferenciação. O BNDES, por exemplo, para fazer a inscrição no cartão BNDES, exigiu que as empresas tivessem canal de design. Então isso já foi um primeiro passo. Uma concorrência pública, você pode exigir que as empresas que concorram tenham canal de design. E com isso você elimina qualquer outro curioso que não faça, ou que faça isso, mas faça isso de forma diletante e não de forma profissional. Então esse é um fato novo, que é um fato que eu acho que vai ser emblemático na nossa área daqui para o futuro.